O jantar que desmoronou tudo. O restaurante tinha aquelas luzes amareladas que fingiam intimidade, mas só destacavam as rugas de expressão que eu tentava disfarçar com o batom novo. Carlos escolhera o lugar, um italiano caro, daqueles onde os garçons sussurravam o nome dos pratos como se fossem segredos de estado. Aniversário de 10 anos, ele dissera, apertando minha mão sobre a mesa com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sorri de volta, ajustando o colar que ele me dera de presente naquela manhã, uma peça fria demais para o meu gosto, mas que combinei com o vestido vermelho só para não dar trabalho. Foi quando notei. Seu dedo anelar estava nu. Não era a primeira vez que ele esquecia a aliança, homens, afinal, eram assim distraídos, ocupados, butaqueira vez doía diferente. Como um osso trincado que só lateja quando você põe peso. Eu olhei para o meu próprio dedo, a prata brilhando sob a luz do candelabro, e senti o estômago embrulhar. Talvez tenha deixado em casa, pensei. Ou no escritório. Ou, desculpa o atraso, amor. A voz era melosa, arrastada, do tipo que gruda na pele como perfume barato. Uma mulher alta de cabelos loiros presos num coque que parecia mais uma declaração de guerra do que um penteado parou ao lado da nossa mesa. Usava um vestido justo, da cor de um vinho que eu nunca tomaria, e sorria para Carlos como se eu fosse a garçom. Ele se levantou tão rápido que a cadeira rangeu. Clara? Que surpresa! Não era. Os olhos dela brilharam triunfantes, enquanto passavam por mim como se eu fosse um poste na calçada. Então vi a aliança dele, brilhando no dedo mindinho dela como um troféu. Ah, você deve ser a esposa, ela disse finalmente com um suspiro teatral. Carlos fala tanto de você. Mentirosamente, com certeza. Eu não chorei, não gritei. Só peguei a taça de vinho e tomei um gole longo demais, sentindo o líquido queimar como ácido. Quando a coloquei de volta na mesa foi com um estalo seco. Que interessante, falei devagar. Ele esqueceu de mencionar você. Carlos empalideceu. Clara riu, um som agudo que cortou o ar como faca. Amor, acho que ela não entendeu a brincadeira. Não é brincadeira, respondi, ainda olhando para a aliança no dedo dela. É só muito patético. Ele tentou segurar meu pulso quando me levantei, mas eu me soltei com um movimento tão brusco que o garçom deixou cair a travessa de massas. Os olhares se voltaram para nós. Clara cruzou os braços, divertida com o espetáculo. Carlos, porém, estava desmoronando. Porra, Ana, não é o que você está pensando. Não? Perguntei, pegando minha bolsa com calma. Então me explica por que a sua aliança está no dedo dela. Silêncio. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. As palavras não vinham. Ou talvez viessem, mas eram todas mentiras, e ele sabia que eu não engoliria mais nenhuma. Clara perdeu o sorriso. Carlos. Ele a ignorou, os olhos injetados em mim. Ana, pelo amor de Deus. Feliz aniversário, cortei, jogando o guardanapo sujo de vinho sobre o prato intocado. Espero que vocês dois sejam muito infelizes juntos. Saí sem olhar para trás. O ar da rua bateu no rosto como um tapa, fresco e cruel. Só quando estava no táxi, com as mãos tremendo, é que percebi, o colar que ele me dera estava quebrado. As contas se espalharam pelo chão do restaurante, como as promessas que ele nunca cumpriu. E eu não olharia para trás para catar nenhuma. A chuva começou a cair antes que o táxi chegasse ao meu apartamento, grossa e insistente, como se o céu também quisesse lavar algo para longe. O motorista olhou pelo retrovisor, hesitou, mas não disse nada quando paguei com notas amassadas e saí correndo, os saltos afundando nas poças. A porta do prédio rangeu ao se fechar atrás de mim, um som que ecoou no saguão vazio. Subi as escadas sem pressa, como se cada degrau fosse uma sentença que eu mesma me impusera. Você sabia. Você sempre soube. Dentro do apartamento o silêncio era denso, carregado do cheiro de jasmim do difusor que ele me dera no Natal passado. Para que você se lembre de mim quando eu não estiver aqui, dissera, com aquele sorriso que agora me parecia um aviso. Joguei a bolsa no sofá e fui direto ao armário, onde guardava a caixa de sapatos com todas as cartas, os bilhetes, os ingressos de cinema amassados. Não chorei enquanto rasgava cada um. As lágrimas vieram só quando encontrei, no fundo da caixa, a foto de nós dois na praia de Trindade, ele com os braços em volta da minha cintura, eu rindo com a cabeça inclinada para trás, como se o mundo fosse apenas aquele instante. O papel cortou meu dedo, uma linha fina de sangue escorreu sobre o rosto de Clara na imagem que eu não sabia que existia, uma selfie deles dois, sorrindo, que deve ter caído ali por engano. Ou não. O telefone vibrou na mesa. Ana, por favor. Só isso. Nenhum me desculpa, nenhum deixa eu explicar. Como se 3 palavras pudessem consertar o que quer que tivesse sido quebrado muito antes do colar.
Apaguei a mensagem e bloqueei o número. Depois fui até a cozinha, peguei o martelo da gaveta de ferramentas e comecei a tirar os quadros das paredes. Cada prego arrancado era um suspiro, cada moldura jogada no chão um alívio. Quando cheguei ao último, aquele com a frase "para sempre" escrita à mão em papel de arroz, hesitei. Depois quebrei o vidro com um golpe seco. Para sempre durará menos que o prazo de validade do iogurte na geladeira. O barulho deve ter assustado a vizinha do apartamento abaixo, porque pouco depois bateram na minha porta. Ana, tudo bem aí? Era a voz da dona Marlene, com seu tom de preocupação materna. Respirei fundo antes de abrir, forçando um sorriso. Tudo ótimo, dona Marlene. Só, reorganizando as coisas. Ela olhou para os cacos no chão, para o martelo na minha mão, e seus olhos enrugados entenderam mais do que eu gostaria. A menina suspirou, balançando a cabeça. Homem é como ônibus. Se perder um, vem outro logo atrás. Obrigada, disse, mesmo sabendo que não era bem assim. Alguns ônibus quebravam a gente por dentro antes de ir embora. Quando fechei a porta, o apartamento parecia maior, vazio de uma forma que não era mais sufocante, mas possível. Peguei o casaco, as chaves e saí sem destino. A cidade estava molhada, as luzes dos postes refletindo nas poças como estrelas caídas. Caminhei até o parque, sentei num banco sob uma árvore que pingava água fria no meu pescoço. Tirar o anel do dedo esquerdo foi mais difícil do que imaginava. A pele estava marcada, pálida, como se tivesse esquecido como era viver sem aquele peso. Uma criança passou correndo rindo, puxando um cachorro que latia feliz. Observei-os até sumirem de vista. Depois, joguei o anel no lago. Não ouvi o barulho da queda. Só o silêncio que veio depois, leve como a primeira respiração após um mergulho longo demais. A água do lago permaneceu imóvel, como se o anel nunca tivesse existido. Fiquei ali com as mãos vazias, sentindo o frio subir pelos braços. Não havia mais nada para segurar, nada para apertar entre os dedos quando a falta de ar viesse. E ela veio, como sempre vinha, mas dessa vez não me curvei. Respirei fundo, deixei o ar sair devagar, como se estivesse aprendendo a fazer isso pela primeira vez. O parque esvaziava. Os últimos casais se afastavam, as mães chamavam as crianças, os velhos recolhiam seus jornais. Só eu permaneci como móvel abandonado no meio da calçada. Quando a luz dos postes começou a tremeluzir, levantei-me. As pernas doíam, não pelo esforço, mas pela estranheza de se moverem sem rumo. Andei até a estação de metrô mais próxima. O cheiro de umidade e metal encheu os pulmões. No vagão, encostei a testa no vidro frio e observei os túneis passarem em borrões escuros. Não pensei em para onde iria. O trem decidiu por mim, parando numa região que eu mal reconhecia. As ruas aqui eram mais estreitas, as fachadas dos prédios descascadas, as lojas com letras apagadas pelo tempo. Entrei num bar quase vazio, onde o balcão de madeira rangia sob os cotovelos dos poucos clientes. O homem atrás do balcão não perguntou nada quando pedi um uísque. Serviu-o com um gesto cansado, como se já soubesse que eu não ia querer conversa. O primeiro gole queimou, mas o segundo desceu suave, espalhando um calor surdo pelo peito. Não bebia há meses. Não bebia sozinho há anos. 2 homens na mesa do fundo discutiam algo em voz baixa, um deles batendo com os nós dos dedos na madeira. Uma mulher de cabelo curto, vestindo um casaco longo demais para o corpo magro, entrou e sentou-se a algumas cadeiras de distância. Ela olhava para o copo como se fosse um oráculo, girando-o entre os dedos sem beber. Por um instante nossos olhares se cruzaram no espelho atrás do balcão. Não sorrimos. Não era esse tipo de noite. Quando saí, a chuva tinha parado, mas o ar ainda cheirava a terra molhada. Caminhei sem pressa, as solas dos sapatos arrastando levemente no asfalto. Num beco, uma gata preta observava-me com olhos amarelos, imóvel como uma estátua. Passei por ela sem que piscasse. Mais adiante, uma vitrine quebrada refletia a lua em fragmentos irregulares. Parei diante dela, tocando com a ponta dos dedos as bordas afiadas do vidro. Não sangrei. O relógio de uma igreja soou 2 badaladas. 2 da manhã. O mundo parecia suspenso, como se todas as pessoas que eu conhecia tivessem sido apagadas de uma vez, deixando só os desconhecidos, os que não tinham nome nem história para mim. Era estranho não sentir falta de ninguém. Vi um hotel barato na esquina seguinte, com a fachada iluminada por um letreiro piscante. A recepcionista, uma mulher de rosto redondo e olhos sonolentos, nem ergueu a vista quando empurrei a nota sobre o balcão. O quarto cheirava a desinfetante e mofo, a cama afundava no meio, o chuveiro pingava água fria. Deitei-me vestida com os sapatos ainda nos pés, e fiquei olhando para o teto rachado. Algo batia na janela.
No início pensei que fosse o vento, mas o som era regular demais, como dedos impacientes. Levantei-me e afastei a cortina. Do lado de fora, um pombo bicava o parapeito, indiferente à minha presença. Seu pescoço brilhava levemente sob a luz do poste. Observei-o por um longo tempo, até que finalmente voou, deixando para trás apenas o eco das asas. Voltei para a cama e fechei os olhos. Não sonhei com nada. Não sonhei com ninguém. Quando acordei, a luz do sol entrava em ângulos agudos pela fresta da cortina, cortando o quarto ao meio. Fiquei deitada, ouvindo os ruídos do prédio, passos no corredor, uma torneira pingando, vozes abafadas vindo do quarto ao lado. Nada disso era meu. Nada disso me pertencia. Levantei-me, lavei o rosto com água fria e saí sem olhar no espelho. Na rua, o dia estava claro, quase ofensivo. Comprei um café num quiosque e bebi-o em pé, sentindo o líquido queimar a garganta. O homem atrás do balcão me ofereceu um cigarro. Aceitei sem pensar. Fumamos em silêncio, observando a fumaça se dissipar no ar. Ele tinha as mãos grossas, cheias de cicatrizes, e um olhar que não se fixava em nada por muito tempo. Você parece quem acabou de perder algo, disse finalmente. Não respondi. Não era uma pergunta. Ele assentiu como se entendesse e voltou a limpar o balcão com um pano sujo. Terminei o cigarro, esmaguei a ponta no chão e segui em frente. Não havia mais nada a dizer. A cidade continuava lá, indiferente. E eu também. O prédio onde morava ficava a 10 quadras dali, mas andei sem pressa, como se o caminho fosse mais longo do que realmente era. As calçadas estavam cheias de gente que parecia saber exatamente para onde ia, enquanto eu arrastava os pés, sentindo o peso de cada passo. No terceiro andar, a porta do meu apartamento estava entreaberta. Não me lembrava de tê-la deixado assim. Empurrei-a com o ombro e o cheiro de mofo e cigarro velho me atingiu antes mesmo de entrar. Alguém tinha estado ali. A mesa da sala estava desarrumada, papéis espalhados, uma xícara de café frio com um traço de batom na borda. Não era meu. No chão, perto da janela, havia uma cinzeira que não me pertencia, cheia de bitucas de um cigarro com filtro dourado. Peguei uma entre os dedos e a examinei. O cheiro era doce, quase artificial. No quarto, a gaveta da cômoda estava aberta. Não havia nada de valor dentro dela, só meias velhas, um relógio quebrado, uma carta amarelada que eu nunca tive coragem de jogar fora. Mas alguém tinha revirado tudo, como se procurasse algo específico. Sentei na cama e fechei os olhos. A sensação de invasão não era física, não exatamente. Era como se tivessem mexido em coisas que eu nem sabia que tinha, ou que não queria admitir que tinha. O telefone tocou. O som ecoou vazio pelo apartamento, como se viesse de muito longe. Atendi sem olhar o número. Você está em casa? A voz era feminina, rouca, como se a dona tivesse acabado de acordar. Sim, precisamos conversar. Quem é você? Uma pausa. Depois, um riso seco. Você sabe quem eu sou. E desligou. Fiquei com o aparelho na mão, ouvindo o zumbido da linha morta. Do lado de fora, um carro buzinou. Alguém gritou algo na rua. A cidade seguia seu ritmo, alheia a tudo. Voltei para a sala e peguei a cinzeira do chão. As bitucas estavam úmidas recentes. Alguém tinha estado ali há pouco tempo. Alguém que fumava aquele cigarro doce e deixava marcas de batom nas xícaras. Abri a janela. O ar quente entrou como uma lufada, trazendo o barulho do trânsito e o cheiro de gasolina. Lá embaixo, na calçada, uma mulher de cabelo preto e casaco longo acendeu um cigarro. O filtro era dourado. Ela olhou para cima, diretamente para mim. Não sorriu, não fez nenhum gesto. Apenas ficou ali imóvel, com a fumaça subindo entre os dedos. Fechei a janela. O vidro tremeu no batente. Quando olhei de novo, ela já não estava mais lá. O rastro do batom. A cinzeira pesava na mão como uma prova. As bitucas úmidas, o cheiro adocicado que ainda pairava no ar, alguém tinha estado ali, e não era por acaso. O apartamento era meu, a chave só eu tinha, e mesmo assim, as evidências se acumulavam como migalhas de pão deixadas propositalmente. Passei os dedos pela borda de uma xícara abandonada na mesa. O batom, um vermelho escuro quase roxo, manchava a porcelana fina. Não era um tom que eu conhecia. Não era de ninguém que eu conhecia. O zumbido do telefone morto ainda ecoava nos meus ouvidos. Não era a primeira vez que isso acontecia. Nas últimas semanas, as chamadas anônimas se tornaram frequentes, sempre no mesmo horário, sempre o mesmo silêncio do outro lado. E agora a mulher na calçada. A mulher que me olhou como se já soubesse tudo. Vesti o casaco e desci as escadas apressado, como se ela ainda pudesse estar lá, esperando. Mas a rua estava vazia, exceto pelo rastro de fumaça que se dissipava no ar.
Só então notei um envelope branco preso debaixo do limpador do meu carro. Meu nome estava escrito à mão com uma caligrafia elegante, quase antiga. Dentro, uma foto. Eu dormindo na poltrona da sala, com a mesma xícara de café na mesa ao lado. Na parte de trás, uma frase. Você não se lembra, mas eu me lembro de você. A memória que não era minha. O bar O Velho Relógio ficava no fim da rua, entre uma livraria fechada e um prédio abandonado. Era o tipo de lugar onde as paredes guardavam mais segredos do que os clientes. Sentei-me no balcão, pedi um uísque e esperei. Não demorou. Ela entrou como se o lugar fosse seu, o casaco longo arrastando levemente no chão, os cabelos pretos soltos sobre os ombros. O mesmo cigarro dourado entre os dedos. Desta vez, não olhou para mim. Sentou-se 2 banquetas adiante, pediu um drame e ficou observando o líquido âmbar girar no copo. Você tem sido difícil de encontrar, falei finalmente. Ela sorriu, mas não virou o rosto. Não, você só não tem procurado nos lugares certos. Quem é você? Desta vez, ela me encarou. Seus olhos eram de um verde tão claro que pareciam quase transparentes. Isso depende. De qual versão você prefere? O barman deslizou um guardanapo na minha direção. Nele, uma data, 12 de maio de 1998. E um endereço. Você esteve no meu apartamento, afirmei. Você esteve no meu, corrigiu, apagando o cigarro. Antes de ser seu. A casa no fim da rua. O endereço levava a uma casa antiga, de paredes descascadas e janelas cobertas por cortinas pesadas. A fechadura estava quebrada. Dentro, o cheiro de mofo e cera de velas apodrecidas. No chão da sala, um círculo desenhado a giz, manchas escuras que poderiam ser tinta ou sangue seco. No centro, uma caixa de música. Quando a abri, uma melodia lenta e distorcida começou a tocar. Dentro, uma carta amarelada. Se você está lendo isto, é porque voltou. Não importa quantas vezes apague suas memórias, elas sempre voltam. Como eu. Assinatura, L. As paredes estavam cobertas de fotos. Eu, em diferentes idades, sempre com a mesma expressão perdida. Em algumas ao meu lado uma mulher de cabelo preto e casaco longo. Em outras só eu sozinho, como se algo ou alguém tivesse sido apagado. O último cigarro. Ela me esperava no telhado do prédio onde eu morava. O vento puxava seu casaco como asas. Na mão, um maço de cigarros dourados. Você se lembra agora? Perguntou. Fragmentos voltavam. Um acidente de carro, um hospital, vozes dizendo ele não vai se lembrar de nada. E ela, sempre ela, sentada ao meu lado, segurando minha mão enquanto eu acordava sem saber meu próprio nome. Você é minha irmã, disse, mais para mim mesmo do que para ela. Ela riu, um som triste e quebrado. Não. Sou o que sobrou quando você tentou se livrar de si mesmo. Puxou o último cigarro do maço, acendeu-o e me estendeu. Toda vez que você apaga, eu volto. Toda vez que você foge, eu te encontro. É um ciclo, e você está cansado dele. Olhei para a cidade lá embaixo, as luzes piscando como estrelas moribundas. O que você quer? Que você pare de correr. Ela se aproximou, o batom deixando uma marca vermelha no filtro do cigarro. Quando seus dedos tocaram meu rosto, foi como se uma cortina se rasgasse. Lembrei-me de tudo, do incêndio, da promessa que fizemos, do motivo pelo qual eu tinha que esquecer. Você não é real, murmurei. Não da maneira que você quer, admitiu. Mas sou tudo o que resta da pessoa que você amou. E que te amou o suficiente para te deixar ir, mesmo sabendo que você voltaria. O cigarro queimou até o fim. Ela o jogou no vazio, e a brasa se apagou antes de tocar o chão. O silêncio depois da despedida. No dia seguinte, o apartamento estava vazio. Nenhuma cinzeira, nenhuma xícara com batom, nenhuma foto. Só o zumbido do telefone, que desta vez não era uma linha morta, mas uma voz. Adeus, desta vez de verdade. E então, o silêncio. Pela primeira vez em anos, não senti a necessidade de fugir. Não havia mais ninguém me perseguindo, nem sombras no canto do quarto, nem cigarros dourados na calçada. Mas às vezes, quando o vento sopra do leste, ainda sinto aquele cheiro doce no ar. E sei que em algum lugar, ela acende um cigarro e sorri, porque finalmente, eu me lembrei.